um imperador, seja o título que receba, ele tem um domínio, o comando, digamos, em um território. Pode ser, antigamente era até uma cidade, uma região, um país, até incluindo vários países, mas ele tem um território limitado e delimitado. Ele manda ali, ele manda para os seus súditos, ele governa para as pessoas que estão ali naquele território. Jesus não é um rei assim. Jesus não é um rei que, digamos assim, que governa para uma parte somente, para algumas pessoas. E mais, um rei, por mais tempo que ele dure, ele não é um rei para sempre. Jesus é um rei que não tem limite de espaço, porque ele é rei de todos, e também não tem limite de tempo, porque ele é o rei dos séculos. Por isso que a gente fala que ele é o rei universal dos séculos. O reino dele se estende a todos os lugares, a todas as pessoas, e se estende a todos os tempos. Portanto, não é segundo um critério humano o seu reino, não é? O meu reino não é deste mundo. Também não é deste mundo porque Jesus não governa segundo os critérios humanos, não é? Ele é o rei que vem trazer a nós o reino de Deus. Mas como assim que Jesus é rei? Por que nós o chamamos de rei? A primeira leitura nos responde. Nesse texto de São Paulo fala que Jesus, é até bom recordar o nosso catecismo, né? Quando a gente fala Deus, a gente se refere a quem? Se refere diretamente à Santíssima Trindade, não é? Na qual nós temos as três pessoas divinas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, as três pessoas que são um único Deus, é o mistério da Trindade. Então, quando nós dizemos Deus, normalmente nós nos referimos às três pessoas. Quando nós falamos o Pai, claro, eu me refiro à primeira pessoa, não é? Quando nós falamos Jesus, nós nos referimos a quem? À segunda pessoa, Jesus é o Filho. Mas quando falamos Jesus, nós já falamos da segunda pessoa divina que assumiu a natureza humana. Jesus é, portanto, o Deus humanado. Quando eu falo Jesus, eu estou fazendo referência que o Verbo de Deus tem a nossa natureza, ele tem carne como nós, ele tem uma natureza humana como nós. Claro, eu falar que Deus é rei, isso é muito evidente. Nós estamos falando hoje de Jesus, o Filho de Deus feito homem, que tem uma natureza como a nossa. Nós dizemos que Jesus é rei. Agora fica mais fácil a gente entender por que Jesus, como homem, é rei. Porque ele, mesmo sendo homem como nós, ele não deixa de ser Deus. Como diz Santo Agostinho, não deixou de ser o que era e começou a ser o que não era, ao assumir a natureza humana. Tudo aquilo que é próprio de Deus, Jesus tem. Ele não perdeu aquilo que era próprio de Deus, é claro, ele continua sendo Deus. E portanto Jesus, mesmo na sua natureza humana, ele é rei. É o que diz hoje São Paulo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por ele todas as coisas foram criadas, como a gente sempre reza no Evangelho no final da missa. Por ele tudo foi criado, nele todas as coisas têm consistência, tudo existe para ele, porque ele é Deus. Então o primeiro motivo pelo qual Jesus é Deus, é porque porque ele é rei, é porque ele é Deus. Ele continua com tudo aquilo que é próprio de Deus. Então, quando nós adoramos a Jesus, nós adoramos na sua natureza humana a pessoa divina, que merece todo louvor, toda adoração. Ele é o soberano Senhor de todas as coisas. Então Jesus é Deus e por isso ele é rei. Porém, nessa festa, nós queremos destacar mais ainda o segundo motivo pelo qual Jesus é rei. Não só por ser Deus, mas por ser o Salvador, porque foi para isso que Jesus veio ao mundo. Como diz o Monsenhor Fulton Sheen na vida de Jesus, ele fala assim: todos nós nascemos para viver, né? Embora a nossa vida seja limitada, mas nós nascemos para viver. Jesus não. Jesus nasceu para quê? Para morrer por nós. Então a missão de Jesus era ser o Salvador, e ele é rei exatamente porque ele nos salvou.
Podemos dar um exemplo, né? Imaginemos então, nós falamos aqui do rei, do soberano, né? Do chefe de uma nação. Imaginemos um reino que fosse atacado por inimigos e um tirano tomasse conta daquele reino, dominasse as pessoas, escravizasse, como por exemplo no tempo de Jesus, a Terra Santa estava dominada pelos romanos. E então esse reino dominado, escravizado, de repente aparece alguém, ou um exército, ou o chefe de um exército, que fala assim: nós vamos libertar esse reino, nós vamos resgatar essas pessoas dessa tirania, e conseguisse então acabar ali com aquele domínio, com aquela escravidão, e devolvesse a liberdade para aquelas pessoas, e tomasse, claro, o controle daquele reino. Foi isso que Nosso Senhor fez? Não foi isso, foi muito mais. É uma comparação para dizer o que Ele fez. A humanidade toda tinha sido dominada pelo mal, pelo pecado, com as suas consequências. Todos nós, toda a humanidade estava sob o jugo do mal, do pecado, com as suas consequências. O que Jesus fez? Por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu, se fez homem. Para quê? Para nos resgatar, para nos libertar do poder desse tirano, que é o demônio, que é o mal. Então Ele nos resgatou. Como que Ele nos resgatou? A leitura fala: pelo sangue derramado na cruz. Ao dar a sua vida por nós, ao se fazer prisioneiro, ao se fazer condenado, ao se fazer pecado por nós, Jesus assume toda a culpa da humanidade. Jesus assume tudo aquilo que escravizava a humanidade e imola tudo isso na cruz com a sua vida. E ao ressuscitar, portanto, ao vencer a morte, Ele rompe com todas essas cadeias e nos devolve a liberdade. A ressurreição de Jesus é o ponto alto da nossa redenção. Claro, passa pela cruz, mas ao vencer a morte, Jesus nos dá a certeza de que Ele venceu o mal que nos dominava. Então Jesus é Rei porque Ele é o nosso Redentor. Ele nos resgatou. Como diz o Apocalipse: fizestes de nós um reino para o nosso Deus. Ele nos resgatou. Portanto, meus irmãos, nós precisamos viver com essa alegria, com essa consciência de que nós pertencemos ao reino de Cristo, como nós cantamos no início da missa: viva Cristo Rei. Ele é o nosso Rei, nós somos os seus súditos, nós vivemos sob o seu domínio, que não é um domínio humano, um domínio tirano, um domínio segundo os critérios políticos, não, é o domínio da graça, é o domínio do amor, é um reino de amor, de verdade, de justiça e de paz, como vamos rezar daqui a pouquinho no prefácio da missa. Agora, uma frase do Evangelho serve para a nossa reflexão, para a gente concluir a nossa reflexão. Jesus, quando está diante de Pilatos, Pilatos fala assim com Jesus: tu és o rei dos judeus? Pilatos faz uma afirmação, mas ao mesmo tempo é mais uma pergunta. A resposta de Jesus a Pilatos é o que Jesus diz hoje para cada um de nós. Jesus falou assim para Pilatos: você diz isso por si mesmo, ou foram outros que disseram isso sobre mim? Pilatos fala: tu és rei. Jesus fala: você está falando do seu coração, ou você fala porque outros falaram? Nós cantamos, né? Avante por Cristo, que é nosso rei. Nosso Senhor ouviu do sacrário e pergunta para nós: você canta isso? Você diz isso por você mesmo? Parte do seu coração, ou só porque está na folha? Ou só porque você aprendeu? Ou só porque outros disseram? É a pergunta que Nosso Senhor faz hoje para nós, e nós temos que responder a Ele. Como? A resposta é de cada um de nós. Ele pergunta para nós: você me chama de rei por você mesmo? Nasce do seu coração me chamar de rei? Ou você está simplesmente repetindo o que outros te disseram? É claro que nós queremos que a resposta nasça do nosso coração. Nós queremos e precisamos ter, meus irmãos, essa união, essa relação pessoal com Jesus. Pessoal. Jesus não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma historinha bonita que nós ouvimos. Jesus é uma pessoa, Ele é o Rei, Ele é uma pessoa. E nós temos que ter com Ele um contato, porque Ele é uma pessoa. E Jesus não é um rei distante, não é um rei que fica longe, é um rei que está perto, é um rei que está no meio de nós, é um rei
que vive tão perto de nós no sacrário. A festa de Cristo Rei, falar do reino de Jesus, é falar também do seu reino eucarístico, porque é assim que ele vive entre nós na Eucaristia. E essa festa, meus irmãos, deve nos levar a ter no nosso coração esse desejo, esse propósito de termos esse contato pessoal com o nosso Senhor, sobretudo na Eucaristia. É uma questão de lógica, meus irmãos. A nossa adoração a Jesus na Eucaristia é uma resposta lógica da nossa fé. Se eu digo assim, eu sei que Jesus é Deus, então Ele merece a minha adoração. Eu sei que Jesus é Rei, então Ele merece que eu me entregue a Ele. Eu sei que Jesus, que é Deus e é Rei, está presente na Eucaristia. Então qual é a consequência lógica? Eu quero vir até Ele, eu quero estar na presença dEle, eu preciso adorá-lo. Se eu acredito que Ele está aqui, eu venho adorá-lo. É lógica, é igual 2 mais 2, é lógica. E também eu posso dizer o contrário. Se eu não venho adorá-lo, se eu não me preocupo, se eu não me lembro da presença de Jesus na Eucaristia, eu tenho que me colocar a pergunta: eu acredito que Ele está aqui? São coisas, meus irmãos, que não é ninguém que tem que responder por nós, somos nós que temos que responder, fazer essa reflexão conosco mesmo, dentro de nós. Se eu acredito, eu preciso vir. E se eu não venho, será que eu acredito? Todo mundo vai falar: Padre, é claro que eu acredito. Sim, eu acredito que você acredita. Mas nós precisamos fazer com que a nossa fé não fique só na nossa razão, não fique só na teoria, ela tem que vir à prática. E é exatamente isso que Jesus quis falar para Pilatos. Nós podemos falar para Jesus: Senhor, eu acredito que o Senhor está na Eucaristia, eu acredito que o Senhor é Rei. E Ele então vai falar para nós: você diz isso de você mesmo, por você mesmo, ou porque outros disseram? Se é por nós mesmos, nós vamos vir à presença dEle. Meus irmãos, já está na hora de acabar, eu sei, mas esse último pensamento: cada minuto que você destinar a vir à presença de Jesus na Eucaristia, significa 1 minuto a menos que Jesus está sozinho no sacrário, porque infelizmente, aqui também no nosso sacrário, Jesus não está acompanhado o tempo inteiro, não está. Além do tempo da noite, em que a igreja fica fechada, claro, não podemos vir, Ele fica sozinho. Ah, não, Padre, Ele não está sozinho, os anjos estão aqui. Ele não está aqui por causa dos anjos. Por causa dos anjos Ele está no céu. Aqui é para nós que Ele está. E se Ele está aqui por nós, nós é que temos que adorar. Os anjos, quando adoram o nosso Senhor na Eucaristia, estão fazendo o que nós não fazemos. Aqui a obrigação é nossa, aqui a missão é nossa. Então cada minuto que nós estamos na presença dEle, você pode falar isso para nosso Senhor com alegria no seu coração, com honra, com santo orgulho: Jesus, hoje eu posso diminuir 1 minuto da solidão do Senhor no sacrário. Se você passa 10 minutos, Senhor, 10 minutos a mais que o Senhor tem companhia. Se você vem passar 1 hora na igreja, você tem a alegria de falar para o nosso Senhor: Senhor, eu diminuí 1 hora da vossa solidão. E falar assim, parece até que nosso Senhor é um mendigo, é um pobrezinho que precisa que nós venhamos até Ele, quando na realidade, meus irmãos, é o contrário. Nós é que somos o mendigo, nós é que somos o pobrezinho, o miserável, que precisamos vir aqui. Se nós não viemos à presença de nosso Senhor, se não virmos aqui, nós é que somos pobres, nós é que estamos perdendo. Em realidade, esse pensamento que eu falei, nós temos que dizer a nosso Senhor ao contrário: Senhor, eu tenho a graça de passar hoje 1 minuto na vossa presença, eu tenho a graça de passar aqui 10 minutos, venham, meus irmãos, venham à presença de nosso Senhor. Padre, mas eu não consigo ficar muito tempo. Senta, segura no banco assim para você não fugir e fica. Eu não sei o que eu vou falar, não fale, diga para nosso Senhor: Senhor, eu não sei o que eu vou falar, mas eu quero estar na presença do Senhor. Segura no banco assim para você não fugir e fica. E eu duvido, se você fizer isso hoje, amanhã, depois, se isso não vai modificar a sua vida, se você não vai começar a sentir no seu coração a necessidade de vir aqui. Agora, se não vier, não vai sentir falta não, porque o amor de Deus é contagiante, Ele contagia a gente, mas é preciso aproximar-se dEle. Se a gente fica longe, nosso Senhor, na sua paciência imensa, Ele também não força a gente. Então a festa de Cristo Rei é um convite a cada um de nós a nos aproximarmos mais dEle. Queremos falar que Ele é o nosso Rei do nosso coração, partindo de nós, e queremos vir até Ele, queremos adorá-lo, porque nós sabemos que Ele merece a nossa adoração.